Título 3. Da organização dos poderes. Capítulo 1. Do Poder Legislativo. Seção 1. Da Câmara Municipal. Artigo 30. O Poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal. Parágrafo único. Cada legislatura tem a duração de 4, correspondendo cada ano a uma sessão legislativa. Artigo 31. A Câmara Municipal compõe-se de vereadores eleitos em pleito direto e secreto, pelo sistema proporcional, como representante do povo, com mandato de 4 anos. Parágrafo 1º. O número de vereadores é fixado em 11, observadas as normas do artigo 29, inciso 4 da Constituição Federal e do artigo 343 e seu parágrafo único da Constituição Federal. Parágrafo 2º. São condições de elegibilidade para o exercício do mandato de vereador, na forma da lei federal. Inciso 1º, a nacionalidade brasileira. Inciso 2º, o pleno exercício dos direitos políticos. Inciso 3º, o alistamento eleitoral. Inciso 4º, o domicílio eleitoral na circunscrição. Inciso 5º, a filiação partidária. Inciso 6º, a idade mínima de 18 anos. Inciso 7º, ser alfabetizado. Seção 2. Das atribuições da Câmara Municipal. Artigo 32. Cabe à Câmara Municipal, com sanção do prefeito, exceto quando se tratar de lei orgânica, dispor sobre as matérias de competência do município e, especialmente: Inciso 1º, legislar sobre tributos municipais, arrecadação e dispêndio de suas rendas, isenção e anistia fiscais, remissão de dívidas e suspensão da cobrança da dívida ativa. Inciso 2º, votar as diretrizes orçamentárias, orçamento anual, plano plurianual bem como autorizar a abertura de créditos suplementares e especiais. Inciso 3º, deliberar sobre operações de créditos, auxílios e subvenções. Inciso 4º, autorizar a concessão e permissão de serviços públicos. Inciso 5º, autorizar a permissão de uso de bens municipais. Inciso 6º, autorizar denominação a próprios, vias e logradouros públicos. Inciso 7º, legislar sobre normas urbanísticas, particularmente as relativas a zoneamento, loteamento e delimitação dos perímetros urbano e rural. Inciso 8º, votar o plano diretor e demais planos e programas de governo. Inciso 9º, autorizar a alienação de bens públicos. Inciso 10, autorizar a aquisição de bens imóveis, salvo quando se tratar de doação sem encargo. Inciso 11, autorizar a estipulação de convênio ou acordo, de qualquer natureza, oneroso ou não, com outros municípios ou com entidades públicas privadas. Inciso 12, votar matérias referentes à organização administrativa municipal, criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas, bem como a fixação dos respectivos vencimentos. Inciso 13, votar matérias referentes à criação e estruturação de secretarias municipais e demais órgãos da administração pública, bem assim a definição das respectivas atribuições. Inciso 14, autorizar a transferência da sede do governo municipal. Inciso 15, deliberar sobre a criação e autorização de entidades dotadas de personalidade jurídica de direito público ou privado. Inciso 16, legislar sobre a cooperação das associações no planejamento municipal. Artigo 33. É da competência exclusiva da Câmara Municipal, entre outras previstas nesta lei orgânica: Inciso 1º, eleger os membros de sua mesa diretora. Inciso 2º, elaborar o regimento interno. Inciso 3º, organizar os serviços administrativos internos e prover os cargos respectivos. Inciso 4º, criar, transformar e extinguir cargos, funções e empregos públicos dos seus próprios serviços e fixar os respectivos vencimentos. Inciso 5º, conceder licença ao prefeito, ao vice-prefeito e aos vereadores.
Inciso 6º. Autorizar o prefeito a ausentar-se do município, por período superior a 120 dias. Inciso 7º. Exercer a fiscalização contábil, financeira, orçamentárias e patrimonial do município, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno de poder executivo. Inciso 8º. Tomar e julgar as contas do prefeito, até 90 dias após a apresentação do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado. Inciso 9º. Decretar a perda do mandato do prefeito e dos vereadores, nos casos indicados na Constituição Federal, na legislação federal aplicável e nesta lei orgânica. Inciso 10. Autorizar a realização de empréstimos ou de crédito interno ou externo de qualquer natureza, de interesse do município. Inciso 11. Proceder à tomada de contas do prefeito, através de comissão especial, quando não apresentadas à Câmara, dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa seguinte. Inciso 12. Autorizar a estipulação do convênio ou acordo oneroso ou não, com outros municípios, ou com entidades públicas ou privadas, quando se tratar de matéria assistencial, educacional, cultural ou técnica. Inciso 13. Autorizar referendo e convocar plebiscito. Inciso 14. Estabelecer e mudar temporariamente o local de suas reuniões. Inciso 15. Convocar, após anuência do plenário, secretário municipal ou diretor equivalente para prestar, pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado e de sua competência, aprazando dia e hora para o comparecimento, importando em crime de responsabilidade a ausência sem justificação adequada. Inciso 16. Encaminhar pedidos escritos de informação ao secretário municipal, importando em crime de responsabilidade a recusa ou não atendimento no prazo de 30 dias, bem como a prestação de informações falsas. Inciso 17. Ouvir secretário municipal, quando, por sua iniciativa mediante entendimento prévio com a mesa diretora, comparecer para propor assunto de relevância de sua secretaria. Inciso 18. Solicitar informações ao prefeito sobre assuntos referentes à administração municipal. Inciso 19. Deliberar sobre o adiamento e a suspensão de suas reuniões. Inciso 20. Criar comissão parlamentar de inquérito sobre fato determinado, que se inclua na competência municipal, e por prazo certo mediante requerimento de 1/3 de seus membros. Inciso 21. Outorgar títulos ou conferir homenagens a pessoas e entidades que, reconhecidamente, tenham prestado relevantes serviços ao município ou nele tenham destacado pela atuação exemplar na vida pública e particular, mediante proposta aprovada pelo voto de 2/3 de seus membros. Inciso 22. Solicitar a intervenção do Estado no município na forma do artigo 353 da Constituição Estadual. Inciso 23. Fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta. Inciso 24. Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitarem do poder regulamentador. Inciso 25. Julgar o prefeito, o vice-prefeito e os vereadores, casos previstos em lei federal. Inciso 26. Fixar, para a legislatura subsequente, a remuneração dos vereadores, do prefeito e do vice-prefeito, observada a Constituição Federal. Inciso 27. Emendar esta lei orgânica, promulgar leis no caso de do prefeito e expedir decretos legislativos e resoluções. Inciso 28. Apreciar os atos de desapropriação e encampação de concessionárias ou permissionárias de serviços públicos. Inciso 29. Dar posse ao prefeito e ao vice-prefeito. Artigo 34. À Câmara Municipal, observado o disposto nesta lei orgânica, compete elaborar seu regimento interno, dispondo sua organização, polícia e provimento de cargos de seus serviços, especialmente, sobre: Inciso 1 graus. Inciso 1. Sua instalação e funcionamento. Inciso 2. Posse de seus membros. Inciso 3. Eleição da mesa, sua composição e suas atribuições. Inciso 4. Reuniões e deliberações. Inciso 5. Comissões. Inciso 6. Sessões. Inciso 7. Todo e qualquer assunto de sua administração interna. Artigo 35.
O quadro de servidores da Câmara Municipal de Japeri não poderá ser superior a 4 vezes o número de vereadores que a compõem. Seção 3. Da remuneração dos agentes políticos. Artigo 30. A remuneração do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores será fixada pela Câmara Municipal no último ano da legislatura, até 30 dias antes das eleições municipais, vigorando para a legislatura seguinte, observado o disposto na Constituição da República. Artigo 37. A remuneração do prefeito será composta de subsídios e verba de representação. Parágrafo 1º. O subsídio mensal do prefeito não poderá ser superior a 90% da remuneração global dos deputados estaduais. Parágrafo 2º. A verba de representação do prefeito não poderá exceder a 2/3 de seus subsídios. Parágrafo 3º. A remuneração do vice-prefeito não poderá exceder a 90% do subsídio do prefeito. Parágrafo 4º. No exercício do cargo de prefeito, o vice-prefeito perceberá a verba de representação destinada ao prefeito. Artigo 38. A remuneração mensal dos vereadores, dividida em partes iguais, em subsídios e representação, não poderá ser superior a 75% da remuneração global dos deputados estaduais. Parágrafo único. É de exclusiva competência da mesa diretora da Câmara Municipal a iniciativa de proposição que vise a fixação dos valores referidos no caput, bem como para corrigi-los por ato próprio. Artigo 39. A verba de representação do presidente da Câmara aqui em ação não poderá exceder a 2/3 da remuneração dos vereadores. Seção 4. Dos vereadores. Artigo 40. Os vereadores são invioláveis, no exercício do mandato e na circunscrição do município, por suas opiniões, palavras e votos. Parágrafo 1º. Desde a expedição do diploma, os membros da Câmara Municipal não poderão ser presos, nem processados criminalmente sem prévia licença da Câmara Municipal, observando o disposto no parágrafo 2º do artigo 53, da Constituição da República. Parágrafo 2º. No caso de flagrante de crime inafensável, os autos serão remetidos, dentro de 24 horas, à Câmara Municipal, para que, pelo voto secreto da maioria de membros, resolva sobre a prisão e autorize, ou não, a forma culpa. Parágrafo 3º. Os vereadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre pessoas que lhes confiarem ou delas receber informações. Artigo 41. Os vereadores prestarão compromisso e tomarão posse no dia 1º ação de seus bens, que constará da ata e que deverá ser renovada no final do mandato. Artigo 42. É vedado ao vereador. Inciso 1º, desde a expedição do diploma. Alínea A. Firmar ou manter contrato com o município, com suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista ou com suas empresas concessionárias de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. Alínea B. Aceitar cargo, emprego ou função, no âmbito da administração pública direta ou indireta municipal, salvo mediante aprovação em concurso público. Inciso 2º. Desde a posse. Alínea A. Ocupar cargo, função ou emprego na administração pública direta ou indireta do segerável ad nutum, salvo o cargo de secretário municipal ou de secretário estadual. Alínea B. Federal, estadual ou municipal. Alínea C. Ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoas jurídicas de direito público municipal, ou nela exercer função remunerada. Alínea D. Patrocinar causa junto ao município em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere a linha A do inciso 1º. 43. Perder mandato vereador. Inciso 1º. Que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior. Inciso 2º. Cujo procedimento for compatível com o decoro parlamentar ou atentatório às instituições vigentes. Inciso 3º, que utilize-se do mandato para a prática de ato de corrupção ou de improbidade administrativa.
Inciso 4. Deixar de comparecer à sessão legislativa anual, a terça parte das sessões ordinárias da Câmara, salvo doença comprovada, licença ou missão autorizada pela edilidade. Inciso 5. Que fixar residência fora do município. Inciso 6. Que perder ou tiver suspensos os direitos políticos. Parágrafo 1º. Além de outros no regimento em Câmara Municipal, considerar-se-á incompatível com o decoro parlamentar o abuso das prerrogativas asseguradas ao vereador ou a percepção de vantagens ilícitas ou imorais. Parágrafo 2º. Nos casos dos incisos 1 e 3, a perda do mandato se declarada pela Câmara por voto secreto de terços, mediante provocação da mesa, sendo assegurada ampla defesa. Parágrafo 3º. Nos casos previstos nos incisos 4 a 6, a perda será declarada pela mesa da Câmara, de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros ou de partido político representado na Casa, assegurada ampla defesa. Artigo 44. O vereador poderá licenciar-se. Inciso 1. Por motivo de doença. Inciso 2. Para tratar ação de interesse particular, desde que o afastamento não ultrapasse 120 dias, por sessão legislativa. Inciso 3. Para desempenhar missões temporárias, de caráter cultural ou de interesse do município. Parágrafo 1º. Não perderá o mandato, considerando-se automaticamente licenciado, o vereador investido no cargo de secretário municipal e secretário estadual. Parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo 1º, o vereador poderá optar a remuneração do mandato, devendo, o pagamento ser realizado pela Prefeitura Municipal, não sendo as quantias consideradas como do orçamento da Câmara. Parágrafo 3º. Ao vereador licenciado, nos termos do inciso 1º, a Câmara fará o pagamento, no valor dos demais vereadores. Parágrafo 4º. A licença para tratar de interesse particular não será inferior a 30 dias, e o vereador não poderá reassumir o exercício do mandato antes do término da licença. Parágrafo 5º. Independentemente de requerimento, considerar-se-á como licença o não comparecimento às reuniões de vereador que esteja temporariamente privado de sua liberdade, em virtude do processo criminal em curso. Artigo 45. Dar-se-á imediata convocação do suplente de vereador nos casos de vaga ou de licença, nas formas previstas nesta lei orgânica. Parágrafo 1º. O suplente convocado deverá tomar posse no prazo de 15 dias, contados da data da convocação, salvo justo motivo aceito pela Câmara, quando se prorrogará o prazo. Parágrafo 2º. Enquanto a vaga a que se refere o parágrafo anterior não for preenchida, calcular-se-á o quórum em função dos vereadores remanescentes. Do funcionamento da Câmara. Artigo 46. A Câmara se-á em sessão preparatória, a partir de 1º de janeiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição da mesa. Parágrafo 1º. A posse ocorrerá em sessão solene, que realizar-se-á independentemente de número, sob a presidência do vereador mais idoso dentre os presentes. Parágrafo 2º. O vereador que não tomar posse na sessão prevista no parágrafo anterior deverá fazê-lo dentro do prazo de 15 dias do início do funcionamento da Câmara, sob pena de perda do mandato, salvo motivo justo, aceito pela maioria absoluta dos membros da Câmara. Parágrafo 3º. Imediatamente após a posse, os vereadores reunir-se-ão sob a presidência do mais idoso dentre os presentes. 2/3 dos membros da Câmara elegerão os componentes da mesa, que serão automaticamente empossados. Parágrafo 4º. Inexistindo número legal, o vereador mais idoso dentre os presentes permanecerá na presidência e convocará sessões até que seja eleita a mesa. Parágrafo 5º. A eleição da mesa da Câmara, para o segundo biênio, far-se-á no mês de dezembro do segundo ano da legislatura, e a posse dos eleitores ocorrerá no dia 1º de janeiro do ano subsequente, em sendo este feriado, no primeiro dia útil que se seguir. Artigo 47. O mandato da mesa será de 2 anos, sendo permitida a recondução de quaisquer de seus membros para o mesmo cargo ou não. Artigo 48. A mesa da Câmara compõe-se do presidente, vice-presidente, secretário substituirão nesta ordem.
Parágrafo 1º. No caso de ser diferente a composição da mesa quando da promulgação desta lei orgânica, será a mesma respeitada até o final do biênio para o qual houve eleição. Parágrafo 2º. Em caso de desaparecimento ou licença de qualquer dos membros da mesa diretora, por prazo superior a 120 dias será automaticamente declarada a vacância do cargo, devendo ser promovida nova eleição em até 5 dias. Parágrafo 3º. Na constituição da mesa é assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos e dos blocos parlamentares que participam da Casa. Parágrafo 4º. Na ausência dos membros da mesa, o vereador mais idoso assumirá a presidência. Parágrafo 5º. Qualquer componente da mesa poderá ser destituído da mesma, pelo voto de 2/3 dos membros da Câmara, quando faltoso, omisso ou ineficiente no desempenho de suas atribuições regimentais, elegendo-se outro vereador para complementação do mandato. Artigo 49. A Câmara terá comissões permanentes e especiais. Parágrafo 1º. As comissões permanentes, em razão da matéria de sua competência, cabe: Inciso 1º. Discutir e votar projetos de lei que dispensar na forma do regimento interno a competência do plenário, salvo se houver recurso de 1/3 dos membros da Casa. Inciso 2º. Realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil. Inciso 3º. Convocar os secretários municipais ou diretores equivalentes, para prestar informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições. Inciso 4º. Receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas. Inciso 5º. Solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão. Inciso 6º. Exercer no âmbito de sua competência a fiscalização dos atos do Executivo e da administração indireta. Inciso 7º. Apreciar programas de obras e planos de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer. Parágrafo 2º. As comissões especiais, criadas por deliberação do plenário, serão destinadas ao estudo de assuntos específicos e à representação da Câmara em congressos, solenidades ou outros atos públicos. Parágrafo 3º. Na formação das comissões, assegurar-se-á, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participarem da Câmara. Parágrafo 4º. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos no regimento interno da Casa, serão criadas pela Câmara Municipal, mediante requerimento de 1/3 de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Parágrafo 5º. Os membros das comissões especiais de inquérito, a que se refere este artigo, no interesse da investigação, bem como os membros das comissões permanentes em matéria de sua competência, poderão em conjunto ou isoladamente: Inciso 1º. Proceder às vistorias e levantamentos nas repartições públicas municipais e entidades descentralizadas, onde terão livre ingresso e permanência. Inciso 2º. Requisitar de seus responsáveis a exibição de documentos e a prestação dos esclarecimentos necessários. Inciso 3º. Transportar-se aos lugares onde se fizer mister a sua presença ali realizando os atos que lhes competirem. Parágrafo 6º. É fixado em 15 dias prorrogáveis por igual período, desde que solicitado e devidamente justificado o pedido, o prazo para que os responsáveis pelos órgãos da administração direta ou indireta prestem as informações e encaminhem os documentos requisitados pelas comissões especiais de inquérito. Parágrafo 7º. No exercício de suas atribuições poderão, ainda, as comissões especiais de inquérito, através de seu presidente: Inciso 1º. Determinar as diligências que reputarem necessárias. Inciso 2º. Requerer, com a aprovação do plenário, a convocação de secretários, diretores municipais e ocupantes de cargos assemelhados. Inciso 3º. Tomar o dever autoridades, intimar testemunhas e inquiri-las sob compromisso. Parágrafo 8º.
O não atendimento às determinações contidas nos parágrafos anteriores, nos prazos estipulados, faculta ao presidente da citar, na conformidade da legislação federal, a intervenção do Poder Judiciário para fazer cumprir a legislação. Parágrafo 9º. Nos termos do artigo 3º Federal número 1579, de 18 de março de 1952, as testemunhas serão intimadas de acordo com as prescrições estabelecidas na legislação penal e, em caso de não comparecimento, sem motivo justificado, a intimação será solicitada ao juiz criminal da comarca onde resida ou se encontre, na forma do artigo 218, do Código de Processo Penal. Artigo 50. A maioria, a minoria, as representações partidárias, mesmo com apenas um membro, e os blocos parlamentares terão líder, quando for o caso, vice-líder. Parágrafo 1º. A indicação dos líderes será feita à mesa diretora em documento subscrito pelos membros das representações majoritárias, minoritárias, blocos parlamentares ou partidos políticos, nas 24 horas que se seguirem à instalação do primeiro período legislativo anual. Artigo 51. Além de outras atribuições previstas no regimento interno, os líderes indicarão os representantes partidários nas comissões da Câmara. Parágrafo único. Ausente ou impedido líder, suas atribuições serão exercidas pelo vice-líder. Artigo 52. A Câmara Municipal, observado o disposto nesta lei orgânica, compete elaborar seu regimento interno, dispondo sobre sua organização, polícia e provimento de cargos de seus serviços, especialmente, sobre: Inciso 1º, sua instalação e funcionamento. Inciso 2º, posse de seus membros. Inciso 3º, eleição da mesa, sua composição e suas atribuições. Inciso 4º, periodicidade das reuniões. Inciso 5º, comissões. Inciso 6º, sessões. Inciso 7º, deliberações. Inciso 8º, todo e qualquer assunto de sua administração interna. Artigo 53. A mesa, dentre outras atribuições, compete: Inciso 1º, tomar todas as medidas necessárias à regularidade dos trabalhos legislativos. Inciso 2º, propor projetos que criem ou extingam cargos nos serviços da Câmara e fixem os respectivos vencimentos. Inciso 3º, apresentar projetos de lei complementares ou especiais, através do aproveitamento total ou parcial das consignações orçamentárias da Câmara. Inciso 4º, promulgar a lei orgânica e suas emendas. Inciso 5º, representar, junto ao Executivo, sobre necessidades de sua economia interna. Inciso 6º, contratar, na forma da lei, por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Artigo 54. Dentre outras atribuições, compete ao presidente da Câmara: Inciso 1º, representar a Câmara em juízo ou fora dele. Inciso 2º, dirigir, executar e disciplinar os trabalhos legislativos e administrativos da Câmara. Inciso 3º, interpretar e fazer cumprir o regimento interno. Inciso 4º, promulgar as resoluções e decretos legislativos. Inciso 5º, promulgar as leis com sanção tática ou cujo veto tenha sido rejeitado pelo plenário, desde que não aceita esta decisão, em tempo hábil, pelo prefeito. Inciso 6º, fazer publicar os atos da mesa, as resoluções legislativas e as leis que vier a promulgar. Inciso 7º, autorizar as despesas da Câmara. Inciso 8º, representar, por decisão da Câmara, sobre a inconstitucionalidade de lei ou ato municipal. Inciso 9º, solicitar, por decisão de 2/3 dos membros da Câmara, a intervenção do município nos casos admitidos pela Constituição da República e pela Constituição Estadual. Inciso 10. Encaminhar, para parecer prévio, a prestação do município ao órgão a que for atribuída tal competência, na forma da Constituição do Estado. Seção 6. Do processo legislativo. Artigo 55.
O processo legislativo municipal compreende a elaboração de: inciso 1º, emendas à Lei Orgânica Municipal. Inciso 2º, leis complementares. Inciso 3º, leis ordinárias. Inciso 4º, leis delegadas. Inciso 5º, resoluções. Inciso 6º, decretos legislativos. Artigo 56. A Lei Orgânica Municipal poderá ser emendada mediante proposta. Inciso 1º, de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara Municipal. Inciso 2º, do Prefeito Municipal. Parágrafo 1º. A proposta será votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias, e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Parágrafo 2º. A emenda à Lei Orgânica Municipal será promulgada pela Mesa da Câmara com o respectivo número de ordem. Parágrafo 3º. A Lei Orgânica não poderá ser emendada na vigência do estado de sítio ou de intervenção no município. Artigo 57. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer vereador, à Comissão Permanente da Câmara, ao prefeito ou aos cidadãos, que a exercerão sob a forma de moção articulada, subscrita, no mínimo 5% do total do número de eleitores do município. Parágrafo 1º. O presidente da Câmara não está impedido de apresentar projetos, indicações, requerimentos, emendas ou proposição de qualquer espécie. Parágrafo 2º. Colocado em discussão os projetos de autoria do presidente, este deverá afastar-se da direção dos trabalhos para participar dos debates. Artigo 58. As leis complementares somente serão aprovadas se obtiverem maioria absoluta dos votos dos membros da Câmara Municipal, observados os demais termos de votação das leis ordinárias. Parágrafo único. Serão leis complementares nesta lei orgânica: inciso 1º, Código Tributário do Município. Inciso 2º, Código de Obras. Inciso 3º, Código de Posturas. Inciso 4º, Único dos Servidores Municipais. Inciso 5º, Lei de Organização da Procuradoria-Geral do Município. Inciso 6º, Lei de Normas Gerais sobre Criação de Cargos, Funções ou Empregos Públicos. Inciso 7º, Lei Instituidora do Plano Diretor do Município. Inciso 8º, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Artigo 59. São de iniciativa exclusiva do prefeito as leis que disponham sobre: inciso 1º, criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica. Inciso 2º, servidores públicos do Poder Executivo, da administração indireta das autarquias e fundações, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. Inciso 3º, criação, estruturação e atribuições das secretarias, departamentos ou diretorias equivalentes, e órgãos da administração pública. Inciso 4º, matéria orçamentária, e a que autorize a abertura de crédito ou conceda auxílio e subvenções. Parágrafo único. Nos projetos de iniciativa do prefeito, não serão admitidas emendas que importem em aumento de despesas, ressalvado o inciso 4, em se tratando de matéria orçamentária. Artigo 60. É da competência exclusiva da Mesa da Câmara a iniciativa das leis que disponham sobre: inciso 1º, autorização para abertura de créditos suplementares ou especiais, através do aproveitamento total ou parcial das consignações orçamentárias da Câmara. Inciso 2º, organização dos serviços administrativos da Câmara. Criação, transformação ou extinção de seus cargos, empregos e funções e fixação da respectiva remuneração. Parágrafo único. Nos projetos de competência exclusiva da Mesa da Câmara não serão admitidos o disposto na parte final do inciso 2 deste artigo, se assinada pela metade dos vereadores. Artigo 61.
O prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa. Parágrafo 1º. Solicitada a urgência, a Câmara deverá manifestar-se em até 10 dias sobre a proposição, contados da data do protocolo da solicitação. Parágrafo 2º. Esgotado o prazo previsto no parágrafo anterior sem deliberação da Câmara, será a proposição incluída na ordem do dia, sobrestando-se as demais proposições, para que se ultime a votação. Parágrafo 3º. O prazo do parágrafo 1º não corre no período de recesso da Câmara. Artigo 62. Aprovado o projeto de lei, será este enviado ao prefeito, que, aquecendo, sancioná-lo-á. Parágrafo 1º. O prefeito, considerando o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional, ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á, total ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, com as publicações das razões em caso de veto total. Parágrafo 2º. Decorrido o prazo do parágrafo anterior, o silêncio do prefeito importará em sanção. Parágrafo 3º. O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. Parágrafo 4º. A apreciação do veto, pelo plenário da Câmara, será feita dentro de 30 dias a contar do seu recebimento, em uma só discussão e votação, com parecer ou sem ele, considerando-se rejeitado pelo voto de 2/3 dos vereadores, em escrutínio secreto. Parágrafo 5º. Rejeitado o veto, será o projeto enviado ao prefeito para promulgação. Parágrafo 6º. Esgotado, sem deliberação, o prazo estabelecido no parágrafo 4º, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições até sua votação final, ressalvadas as matérias de que trata o artigo 63 desta lei orgânica. Parágrafo 7º. A não promulgação da lei no prazo de 48 horas, pelo prefeito, nos casos dos parágrafo 2º e 5º, autorizando o presidente da Câmara a fazê-lo em igual prazo. Artigo 63. As leis delegadas serão elaboradas pelo prefeito, que deverá solicitar a delegação à Câmara Municipal. Parágrafo 1º. Os atos de competência privativa da Câmara, matéria reservada à lei complementar, os planos plurianuais e orçamentos não serão objetos de delegação. Parágrafo 2º. A delegação ao prefeito será efetuada sob a forma de decreto legislativo, que especificará o seu conteúdo e os termos de seu exercício. Parágrafo 3º. O decreto legislativo poderá determinar a apreciação do projeto pela Câmara, que fala em votação única, vedada e apresentação de emenda. Artigo 64. Os projetos de resolução disporão sobre matérias de interesse interno da Câmara e os projetos de decreto legislativo sobre os demais casos de sua competência privativa. Artigo 65. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá ser objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros da Câmara. Artigo 66. O projeto de decreto legislativo é a proposição destinada a regular matéria de competência exclusiva da Câmara, que produz efeitos externos, não dependendo, porém, da sanção do prefeito. Parágrafo único. O decreto legislativo aprovado pelo plenário, em um só turno de votação, será promulgado pelo presidente da Câmara. Artigo 67. O projeto de resolução é a proposição destinada a regular matéria político-administrativa da Câmara, de sua competência exclusiva, e não depende de sanção do prefeito. Parágrafo único. O projeto de resolução aprovado pelo plenário, em um só turno de votação, será promulgado pelo presidente da Câmara. Se gostar do conteúdo, dê um like e compartilha. Ajude nosso canal a crescer. Não esqueça de se inscrever no canal para sempre ser notificado das atualizações das leis. E mais uma coisa. Se não achar alguma lei que precisa, deixe nos comentários para que possamos providenciar. Um forte abraço e até a próxima!